Olá, meus queridos amigos, bom dia! Estamos de volta aqui no Pétalas do Espiritismo para mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Sempre uma grande alegria contar com a sua companhia. Hoje vamos ver o questionamento 837, estudando sobre liberdade de consciência no capítulo da Lei de Liberdade. Kardec pergunta: que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? E a espiritualidade responde: constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Vejam bem, meus queridos amigos, se nós já sabemos que a liberdade de consciência ela é a voz de Deus em nossas vidas, certamente qualquer embaraço que se ponha ou que se tente colocar a ela não será bem vista aos olhos de Deus, porque nós vamos estar aí impedindo que as leis naturais, que as leis divinas, que a verdade, que o amor, que aquilo que deve prevalecer, prevaleça. Então, por isso que ele coloca aqui, se eu tento embaraçar de alguma forma a liberdade de consciência, eu estou constrangendo, eu estou levando, eu estou fazendo com que os homens procedam em desacordo com o seu modo de pensar, fazendo-os hipócritas e fazendo com que eles ajam também em desacordo com as leis de Deus. Então, quando ele diz aqui que a liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso, é exatamente porque vai domar, conduzir, bem orientar a criatura humana. Já que a liberdade de pensar não tem peias, não tem nada que a domine, que a controle de uma certa forma, porque ela pode se expandir ao infinito, nós podemos ter condições de pensar o que quisermos a qualquer hora e a qualquer momento, precisamos da liberdade de consciência exatamente para fazer esse filtro no tocante àquilo que pensamos. Então, a liberdade de consciência favorece a civilização, leva o homem ao progresso e à depuração de seu espírito. Por isso, queridos amigos, que não podemos realmente permitir que haja um constrangimento, uma limitação dessa consciência. E qualquer atitude nesse sentido é contrária à lei de Deus e nós iremos certamente responder perante a justiça divina por essa atitude, por essas escolhas equivocadas. Vamos então ouvir o Espírito Miramês falando conosco sobre esse constrangimento. E ele nos diz: a liberdade de consciência é força do progresso espiritual de todas as criaturas. Não obstante, há países, por contradição materialista, que desejam opor-se a esta liberdade. Nenhum regime político consegue se manter quando não entende as leis naturais ou tenta impedir a sua ação. Infelizes dos homens que tentam constranger a liberdade de consciência, região divina no homem para ouvir o que os céus desejam falar. Os maus acontecimentos que surgiram em todos os tempos e que estão se processando, fazendo as criaturas sofrerem, e os que vêm por aí, no que se chama os fins dos tempos, são produto do constrangimento que se quer fazer contra a consciência, onde estão escritas todas as leis universais para a educação e entendimento das criaturas. Percebam que ele coloca de uma forma muito clara aqui que, quando nós desejamos lutar contra a nossa consciência, vem o sofrimento, vem a dor, vem os desastres coletivos, vem, na verdade, toda a natureza de forma contrária àquela atitude, exatamente para nos mostrar que, quando nós queremos agir em desconformidade com as leis divinas, Deus vai agir, Deus vai atuar em nossa vida, em nossa existência no planeta, para fazer com que as coisas caminhem exatamente para onde elas precisam caminhar. Por mais que o homem queira colocar empecilhos, e muitas vezes ele consegue atrasar esse progresso, nós já estudamos sobre isso, ele não consegue impedir, brecar o desenvolvimento, o progresso
das leis divinas, porque o Pai é soberano e Ele com certeza saberá como agir para que a humanidade volte para o caminho adequado. Continuando, a consciência nos inspira para amar. A alma que desconhece essa fonte odeia. A consciência nos inspira para a paz. A alma ignorante procura a guerra. A consciência nos fala para perdoar. A alma esquece a advertência e revida todas as ofensas. E nesta ação contrária, o espírito vai criando o seu próprio inferno e passa a sofrer dentro dele, até surgir a maturidade, conscientizando-se de que deve reparar o mal que fez, recolhendo muitas experiências e fazendo acender a luz no coração. Convém analisar as vidas que nos cercam, que vibram em todas as dimensões, pois desse modo poderemos compreender as leis de Deus com mais facilidade. Depois que o espírito desperta para a verdade, ele faz o que o Mestre fez, como Lucas anotou no capítulo 9, versículo 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Somente fluem as bênçãos de Deus nos corações que o reconhecem e amam, e nesse avanço passam a recolher e crescer em todas as virtudes, pois essa é a vontade de Deus que se expressou pela vida do Cristo. E nós, queridos amigos, temos agora aqui à nossa disposição inúmeras bênçãos de Deus, porque o Evangelho, a doutrina espírita, o conhecer das leis divinas, isso são bênçãos maravilhosas que todos nós temos. Somos privilegiados por termos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita e de realmente ter a nossa consciência, o nosso conhecimento ampliados. Precisamos recolher essas bênçãos, realmente agradecer por tudo o que nós temos e procurar colocar em prática todas as virtudes que nós aprendemos, que sabemos ser necessárias. Essa é a vontade de Deus, que nós possamos crescer e evoluir. Então, vamos continuar trabalhando cada vez mais para fazer a vontade do Pai. Não vamos colocar empecilhos à nossa liberdade de consciência, de modo algum. A liberdade de consciência é a nossa segurança, então vamos sempre ouvi-la. E se alguém, alguma pessoa, algum povo, alguma sociedade quiser de alguma maneira fazer isso, certamente Deus, com a sua mão infinita, misericordiosa, vai adotar as providências para impedir que isso aconteça, porque Ele sabe o quão importante e necessário é para nós termos a nossa consciência que nos leva para a frente e para o Pai Onipotente. Continuando, os homens que tentam constranger os homens para viverem contra as leis de Deus, que se irradia pela consciência, buscam lutar contra o Senhor. A razão nos diz que é perda de tempo e procurar sofrimento, onde os padecimentos são sem medida. E esses padecimentos sabem educar. A consciência é uma área que deve ser livre por pertencer principalmente a Deus. Depois, ser ouvida pela mente e obedecida. Então, vocês já viram aqui que os padecimentos sabem educar. E como a dor educa, meus queridos amigos? Quem ainda não aprendeu com a dor? Todos nós já aprendemos, mas estamos na fase de não mais precisarmos da dor, de não mais buscarmos a dor. Estamos na fase de buscar o amor. É tão melhor aprender com o amor, com certeza é o que nós queremos, e só depende de nós, com as nossas atitudes, com o nosso livre-arbítrio, realmente procurando nos conduzir pela forma correta e adequada. A humanidade passa por uma fase de convocação para a limpeza do mal que foi posto no coração. Chegou o momento das transformações internas e essas mudanças devem ser feitas logo, para que se possa herdar a terra.
Com a mudança íntima dos seus habitantes, este mundo se transformará no paraíso almejado por todos, onde o amor será o alimento da vida. E que maravilha quando chegarmos nesse estágio, meus amigos, quando realmente o amor fizer parte de toda a humanidade, for o alimento de cada um de nós. O paraíso, a alegria, a fraternidade que nós iremos vivenciar no planeta Terra. Estamos trabalhando para isso, que nós possamos realmente fazer o nosso melhor e termos condições de permanecer na Terra para esse mundo mais feliz. No lugar do erro se estabelecerá a esperança, sendo que o arrependimento será nota de reconhecimento de que a alma se encontra transformada para o amor, a fim de que a fraternidade seja o caminho para o encontro com o Cristo. Podemos afirmar que os materialistas não são tanto quanto parece e afirmam. Eles pressentem, na intimidade da vida, a existência de Deus. No entanto, desejam negá-lo por conveniência e para não escutarem as ordens da suprema majestade do universo. Como se enganam, somente podemos viver dentro dele e ele dentro de nós, nos comandando a todos. Muitas vezes não queremos escutar a liberdade de consciência, a voz de Deus, porque ela nos chama para aquilo que é correto. Ela realmente não nos engana, ela não passa a mão em nossas cabeças, nas nossas atitudes equivocadas. Deus jamais colocaria a sua voz na nossa consciência para realmente permitir que nós continuássemos agindo, fazendo e pensando o que quiséssemos, a não ser que isso estivesse em conformidade com a sua lei. Mas a voz da consciência é a voz de Deus. E quando nós não queremos ouvir a voz da consciência, quando nós queremos continuar fazendo tudo aquilo que achamos o ideal para as nossas satisfações materiais, vamos querer com certeza colocar um empecilho, colocar de alguma forma um embaraço a essa consciência. E nós sabemos que há muitas pessoas que fazem isso, que querem tolir a consciência de seus familiares, de seus filhos, de seus subalternos, de seus fiéis. Tá? Nós percebemos pessoas que agem assim no âmbito da política, da religião, em todos os lugares. Então precisamos ter cuidado com esse tipo de pessoa que, na verdade, quer limitar a nossa consciência, a nossa liberdade, para que possa prevalecer a dele e não a nossa. Por fim, Miramês nos diz: quando uma nação se esforça para estabilizar a liberdade de consciência em seus filhos, ela acende a luz no seio do seu povo, reconhecendo quem os criou. Mesmo na inconsciência de certas leis, ela pede as bênçãos de maior entendimento da vida, passando a obedecer às leis que reconhecem serem de Deus. Que nós possamos, então, sempre reconhecer as leis divinas, a lei maior de todas. Meus queridos amigos, vamos parando por aqui em mais um Pétalas do Espiritismo. Muito obrigada pela sua presença. Amanhã estaremos juntos novamente. Desejo um dia lindo para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não as receba diretamente no seu celular, eu convido você a conhecer o nosso canal no Telegram. Basta você abrir o seu aplicativo, digitar na barra de pesquisa Canal Conhecendo o Espiritismo e na busca global já vai aparecer o nosso canal. É clicar e entrar. Muito simples. Mas se você tiver alguma dúvida, envie-nos uma mensagem para o número 92, o DDD 991919595. Um grande abraço e até amanhã.